Todos nós já reclamamos do Brasil algumas vezes, mas morar aqui é um grande privilégio, principalmente para fazendeiros e produtores rurais, pois mesmo tendo várias dificuldades, pelo menos não sofremos com praticamente nenhuma catástrofe natural. Porém, nos outros países existem várias catástrofes que são bem comuns e assustadoras, como por exemplo os tsunamis e principalmente furacões, que dificultam e muito a vida de qualquer produtor rural e outros moradores de zonas abertas, pois os ventos fortes podem arrancar tudo que eles têm e levar até mesmo os animais, principalmente o gado, que geralmente ficam em um pasto aberto. Por isso, nesse vídeo, você vai descobrir o que acontece quando um furacão invade uma fazenda e conhecer a incrível história de 3 vacas que foram sugadas por um furacão e saíram voando. Mas o dono, que pensou que elas tinham perdido a vida, se surpreendeu, pois algo inacreditável aconteceu. Então, antes de ver tudo isso, já deixe seu gostei no vídeo e se inscreva em nosso canal Fatos Rurais. É de graça pra você, mas ajuda muito a gente. E depois que assistir, comenta aí o que você achou. Agora bora pro vídeo! Aqui no Brasil, os produtores rurais têm que enfrentar vários desafios que variam dependendo da localização, como por exemplo as geadas e as secas. Mas por mais que para nós isso pareça um problema gigantesco, em alguns países os fazendeiros enfrentam verdadeiros terrores da natureza, pois por mais que sejam raros, de um dia para o outro podem acordar com tudo devastado em sua propriedade depois da passagem de um tornado, por exemplo. Os tornados são um dos fenômenos meteorológicos visualmente mais impressionantes que existem, além de um dos mais devastadores e letais do planeta. São mais de 2.000 deles que se formam todos os anos ao redor do globo. Aqui no Brasil já tivemos relatos de alguns tornados, mas geralmente não são muito fortes e não chegam a machucar ninguém, mas com certeza assustam muito, como por exemplo esse que passou em uma fazenda em Cristalina, no Goiás. Um vídeo feito pelo trabalhador rural Denilson Ferreira mostra o momento em que a ventania em formato de funil toca o chão. O fenômeno durou cerca de 2 minutos e não gerou transtornos. Para compararmos com outros tornados que vamos ver nesse vídeo, o que atingiu Goiás teve ventos de aproximadamente 100 km por hora, mas ele não tem nem comparação com os que ocorrem nos Estados Unidos. Esse país hospeda 3/4 de todos os tornados anualmente, mas países como Bangladesh, vizinho à Índia, e o norte da Argentina também são lugares ideais para esse tipo de formação. Estar no caminho de um deles pode significar uma sentença de morte anunciada. A maior velocidade já registrada dentro de um tornado foi de assustadores 484 km por hora, nos arredores da cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, no dia 3 de maio de 1999, que durou mais de 80 minutos. Já o mais persistente de todos aconteceu em 1925 e viajou 352 km pelos estados de Illinois e Indiana, nos Estados Unidos, criando uma devastação de 424 km² nas mais de 3 horas de sua existência. Também nos Estados Unidos, observou-se o maior tornado da história em maio de 2013. Foi em Oklahoma que a população de El Reno viu o gigantesco tubo de vento de mais de 4 km de largura passando frente a seus olhos. A ciência moderna vem ajudando cada vez mais a melhorar a previsão de formação de um tornado, mas quando as sirenes tocam, ainda resta pouco tempo para a população achar um refúgio seguro. E por isso, as fazendas e sítios são os que mais sofrem com isso, pois não dá tempo refugiar os animais, que acabam muitas vezes sendo atingidos. Um exemplo disso é essa vaca que ficou presa em uma árvore no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, após a passagem do furacão Ida pelo país. O vídeo mostra 2 trabalhadores com água na altura da cintura, usando uma serra elétrica para cortar galhos e soltar a vaca. Felizmente, o animal foi resgatado por trabalhadores de uma paróquia e não teve ferimentos graves. Mas tem uma história que impressionou a todos de verdade, pois a passagem do furacão Dorian na costa leste dos Estados Unidos causou uma situação inusitada que ocorreu na Carolina do Norte. 3 vacas estavam pastando livremente no dia 6 de setembro de 2019,
Norte, quando foram levadas pelas rajadas de vento e o forte escoamento de água das enchentes geradas devido ao furacão. Com o desaparecimento repentino durante a tempestade, seus donos acreditaram que as vacas haviam morrido, mas meses depois, as vacas reapareceram vivas a quilômetros de distância do local do pasto. Os animais conseguiram realizar a façanha de nadar por 13 quilômetros até o Parque Cape Lookout, na região dos Outer Banks, da Carolina do Norte, uma cadeia de ilhas separadas do continente. Lá elas receberam cuidados até o transporte de volta para a fazenda que viviam antes. Esse tipo de ocorrência é relativamente comum, mas geralmente não há sobreviventes. Os animais tiveram que enfrentar uma série de fatores para sobreviver, como por exemplo as rajadas de vento que carregam destroços que poderiam tê-las matado. Do mesmo modo, as águas da enchente são cheias de entulho que também poderiam ter causado a morte dos animais. E uma única descarga elétrica atmosférica seria o suficiente para tirar a vida das vacas. Isso tudo prova que além de terem muita sorte, tiveram também muita persistência para saírem vivas dali e não desistiram em momento algum. Mas o tornado e as águas da enchente não levaram somente as vacas do rebanho. Acredita-se que ao menos 28 cavalos também foram levados, porém sem sobreviventes. Alguns dos cavalos mortos apareceram também em Cape Lookout, enquanto outros continuam desaparecidos e presume-se que estão perdidos no mar. Geralmente, quando a água começa a subir durante uma tempestade, os cavalos migram para áreas mais altas, mas eles simplesmente não tiveram tempo suficiente. A mudança no vento aconteceu muito rápido e eles foram pegos de surpresa e levados. Mas claro que não são apenas os animais que sofrem com isso. Por ano, cerca de 80 pessoas perdem a vida em decorrência dos tornados apenas nos Estados Unidos. Mas alguns têm sorte de escapar por pouco e sobreviver, como por exemplo a incrível história de Matt Suter, que estava com sua avó no trailer que viviam, quando de repente foi sugado por um tornado a mais de 240 km por hora e arremessado ao outro lado do descampado. Embora esse tornado tenha registrado apenas 2 pontos, ele foi forte o suficiente para causar uma devastação pesada. Enquanto a avó buscava um bom esconderijo na cozinha, o garoto de 19 anos tentava fechar as janelas a tempo. Mas antes que pudesse perceber, o tornado arrancou uma das partes da parede e acabou sugando o garoto para fora, em direção aos céus. Matt foi levado junto aos destroços de sua antiga casa e ejetado em uma altitude na qual não conseguia mais respirar, perdendo o fôlego e a consciência antes de ser arremessado a 400 metros da distância de onde havia decolado. Para sua sorte, desafiando todas as leis da humanidade, ele acabou saindo dessa história com apenas alguns arranhões e machucados superficiais. Outro exemplo é do homem russo que teve muita sorte ao escapar vivo de um tornado quando a tempestade passou literalmente sobre o carro em que estava dirigindo ao sair de casa. Ao dar marcha ré na garagem, o homem observou que objetos voavam por todos os lados e um tornado que passava por ali. Na tentativa fracassada de retornar à casa, ele observou em primeira mão a sua garagem sendo destruída na frente de seus olhos. Se ele tivesse demorado um pouco mais para entrar no carro e sair dali, provavelmente teria sido esmagado pelas construções. Depois desse vídeo, com certeza nunca mais podemos reclamar das pequenas tempestades que acontecem aqui no Brasil. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre essas catástrofes naturais que são tão comuns em sítios e fazendas de outros países? Comenta aí pra gente saber o que você achou. E se gostou do vídeo, não saia sem deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!